Vamos conversar com o juiz trabalhista que está aqui com a gente hoje via Skype, doutor Marlos Augusto Meleque. Foi um dos autores, inclusive, da nova lei trabalhista que está em vigor no país já há alguns meses. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no nosso Balanço Geral. Está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, uma boa tarde a todos os telespectadores da TV Record Balanço Geral. Porque muita gente ficou com dúvida com essa MP que foi editada, essa medida provisória que está vigorando, que foi editada pelo governo federal ontem. E diz o seguinte, que o empresário pode dispensar o trabalhador por 4 meses se ele disponibilizar a esse trabalhador uma forma de se educar durante esse período, pode ser até a distância. Mas muita gente se perguntou, e o nosso pagamento, como é que fica nesse período? O senhor consegue explicar para a gente, doutor? Olá. Bom, a medida provisória, ela vem no sentido de tentar preservar o emprego, a manutenção do emprego nesse momento de crise sem precedentes. A medida provisória traz pelo menos 12 novidades. A mais polêmica, talvez, seja justamente a desse afastamento do trabalhador para uma qualificação profissional. Essa qualificação profissional que ele deve estar matriculado num curso, né? E estando matriculado num curso, ele não receberia salário, porque o contrato de trabalho estaria suspenso. Estando suspenso o contrato de trabalho, ele não recebe pagamento de salário. Pode acertar diretamente com o patrão o pagamento de um auxílio. E o valor desse auxílio fica estabelecido entre patrão e empregado. Então, uma pequena qualificadora pode acertar o seguinte, olha, você vai ficar em casa aí até 4 meses, mas num treinamento, numa qualificação profissional, e o patrão e o empregado, por acordo individual, sem a necessidade de participação do sindicato, acabam acertando o valor do auxílio que vão receber na sequência. Nesse período, o governo pode entrar com algum dinheiro para esses funcionários? Medidas como nós estamos vendo, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, na própria França. A gente vê algumas garantias trabalhistas, porque o empresário sempre vai ter mais força na negociação, o senhor há de convir comigo, que o próprio funcionário, né, doutor? Nós estamos acompanhando que outros países, como inclusive os Estados Unidos, estão fornecendo até $3 mil por família para o enfrentamento do coronavírus. Aqui no Brasil, a medida provisória veio um pouco atrasada e um tanto quanto tímida, porque a única coisa que ela faz é retardar o recolhimento de FGTS pelas empresas do mês das competências de março, abril e maio, podendo parcelar em até 6 vezes lá na frente. Mas ela não prevê nenhuma rede de ajuda, nenhum tipo de ajuda para as empresas ou para os trabalhadores. Na prática, nós teríamos a possibilidade de um banco de horas para se compensar em até 18 meses, a concessão de férias, e se a empresa der férias para o empregado, seja individual ou coletiva, essas férias seriam pagas não no momento da concessão das férias, mas no 5º dia útil do mês subsequente à concessão no período de férias, e a possibilidade de redução de salário em até 25% por ter sido decretado o motivo de força maior. É uma situação muito delicada, é um momento muito difícil, porque 83% das empresas do Brasil têm até 14 empregados, pode ter 2, 3, 5, e esses pequenos empresários, assim como os trabalhadores, também estão à deriva, não estão vendendo nada, estão com o comércio fechado. É uma situação muito, muito, muito delicada. Então, o trabalhador está sofrendo demais nesse momento, mas o pequeno microempresário está sofrendo junto, estão todos no mesmo barco. Veja só, se essas pequenas empresas quebrarem, se essas pequenas empresas falirem, provavelmente o INSS não teria condições de pagar o seguro-desemprego para toda essa gente desempregada. Então, é um momento de muita dificuldade, é um momento muito duro, mas que a medida provisória traz algumas alternativas. Essas alternativas, até certo ponto, estão sendo muito criticadas pelo público em geral, mas ela dá uma luz no fim do túnel e, quem sabe,
a gente tem aí mais alguma sinalização, mais alguma medida do governo no curto prazo. Vou pedir a gentileza do Dr. Marlos Melec continuar com a gente aqui. Estou abrindo o WhatsApp para você neste momento, o Facebook, também o YouTube, seja lá por onde você quiser conversar com a gente para perguntas sobre como fica o trabalho a partir de agora. Doutor, continua com a gente, vai mandando a sua pergunta 99926-1598. Assim que chegar, já vai imediatamente para o ar para a gente fazer essa pergunta. Nesse momento, o Estado precisa prover o bem-estar social. Ninguém está falando de Estado grande. Nós estamos falando de Estado que dê garantias às pessoas e aos empresários. No mundo inteiro, o que está se fazendo? Garante-se o salário do trabalhador. E o governo vai dar juros zero ou negativo depois para as pequenas e médias empresas se recuperarem. São responsáveis por 70% do emprego do mundo. É esse tipo de medida que talvez a gente possa copiar aqui no nosso país.